Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e este é o programa Nutrição e Saúde. A você que nos assiste, seja muito bem-vindo. E você também pode nos acompanhar além do canal do YouTube da Igreja, como também pelos canais de televisão. E hoje irei abordar o tema a epidemia do uso de canetinhas para o emagrecimento. E para nos ajudar a entender este tema, convidei a nutricionista Suzy Araújo e a doutora Silvia Oliveira. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigada, muito obrigada. Então, para a gente começar, o que seriam essas canetinhas, essas famosas canetinhas, né? E qual é a função delas? As canetinhas são medicamentos que elas imitam substâncias que o nosso corpo produz, né? A maioria delas, todas imitam a GLP-1, né, que é uma substância que quando o nosso corpo produz, dá uma sensação de saciedade na gente, só que ela é uma substância que vai num piscar de olhos, vai embora. E a canetinha, como ela é um hormônio sintético, ela mantém, né, essa substância um pouquinho mais duradoura no corpo. E depois que a gente, para de usar essas canetinhas, engorda tudo de novo? Isso é mito, é verdade? Pode engordar, mas não é o que geralmente acontece. O que acontece é porque, assim, a canetinha, ela é um meio, ela vai te dar a condição, né? Você não vai ter tanto desejo por comer bobagem, você vai ficar satisfeita com uma quantidade menor de comida. Só que, durante o uso, o paciente tem que mudar os hábitos dele de vida, né? Se ele não tiver um sono de qualidade, não fizer exercício físico, não comer com qualidade, né? Aí ele tem grande chance de engordar quando suspende o medicamento. Então, a função dessas canetinhas é somente para dar uma saciedade? Não, tem várias outras funções, entendeu? Melhora o metabolismo, faz o paciente consumir mais gordura, tem estudos até que na função cerebral tem melhora. Ah, então por isso que está sendo bastante procurado. Sim. Realmente. E por que algumas pessoas, elas emagrecem muito e outras quase nada, não perde quase nada? Porque cada ser humano é diferente, né? Tem as individualidades de cada um. Tem pessoas que já comem direito, já dormem direito, já fazem exercício, essas vão perder maior quantidade mais rápido. Agora tem pessoas que continuam optando por comer comida de má qualidade, tem às vezes alguma alteração hormonal ou até uma condição que o corpo gasta menos gordura mesmo. Aí elas vão perder, mas mais devagarinho. E corre o risco, assim, de usar por muito tempo, tem algum risco de tiver utilizando isso? Tem, se não tiver acompanhamento médico. Aí tem sim, a longo prazo vai ter. Agora com acompanhamento médico não, porque o médico vai estar lá sempre corrigindo algum déficit que aconteça, né? Seja de mineral, de vitamina, ou se tiver alguma náusea ou constipação, né? Esse é o nosso dever. Tem algum prazo mínimo, assim, usa 2 meses, 3 meses? Emagrecimento? Isso. 6 meses. 6 meses. 6 meses é o prazo mínimo. Entendi. Aí, no caso, quando é passado essas canetinhas, o doutor vai, informa, né, a quantidade de tempo e vai a gente acompanhando não pode ou não? A gente não pode dar uma certeza, porque, tipo assim, você vai fazendo o ajuste de dose, tem pessoa que você aumenta a dose, ela vai passar mal, aí você vai ter que reduzir a dose de novo, entendeu? Aí ele já sabe que ela vai passar, provavelmente, dos 6 meses para ter essa perda, né? Mas isso daí é muito individual, porque cada indivíduo vai responder de um jeito. Muito interessante. E ele pode causar algum tipo de dependência? Não, dependência não causa não. Só que algumas pessoas ficam com medo de suspender a canetinha depois, porque ficam com medo de engordar tudo de novo. E é verdade que eles tiram totalmente a fome? Isso é saudável? Não é o objetivo da gente. A gente quer que a pessoa tenha um emagrecimento com qualidade. Se está retirando completamente o apetite do paciente, a gente tem que rever essa dose. Né? Porque a gente quer que ele coma, né? Para ele ter o aporte de nutrientes, de proteínas, de tudo, para ele ter uma vida saudável. Nosso objetivo é o emagrecimento com qualidade, um emagrecimento saudável. Por isso que a gente não deixa a pessoa fazer o uso sem um acompanhamento muito próximo. Eu acho que em tudo, né? É muito importante a gente falar sobre isso, porque assim,
a gente tem que ter o acompanhamento, né? Sim. Seja de nutricionista, seja de médico, seja de cardiologista. Sim. A gente tem que ter, né? Porque pegar assuntos aleatórios na internet acaba atrapalhando, às vezes, o diagnóstico, né? E o tratamento, às vezes, não é tão eficaz, às vezes se automedica. A automedicação, ela nunca, né? Ela nunca é recomendável, né? Realmente. Em hipótese alguma, seja com os análogos, seja com outros, até fitoterápicos mesmo, né? Que vêm das plantas, mas que tem ali um poder de causar algum tipo né? de Realmente. sintoma, né? Então a gente nunca recomenda. Sim, sim. Né? E tem que estar sempre com acompanhamento de nutricionista, porque não tem como. Se a pessoa não mudar, não aprender a comer direito, não vai dar certo. E uma coisa também que a gente sempre fala no programa, que vocês falaram aqui também, a prática de exercício físico, né? Não adianta usar essas canetinhas e continuar, né? Não a canetinha ela é um meio, né? A pessoa tem que aproveitar isso e mudar de vida, mudar todo o estilo dela de vida. Isso aí, exatamente. Então melhora outras coisas também, né? Qualidade do sono, a qualidade de vida. Então a gente sempre vem falando no programa sobre isso, que é muito importante a gente ter essa prática de fazer atividade, questão de beber líquido também, né? Que a gente sempre fala que isso é muito importante também, porque como a canetinha, ela sinaliza para o cérebro que você está satisfeito, você também tem que vigiar a ingesta de água, porque senão não vai tomar. Que interessante, ó, uma coisa que eu não sabia. Um dos sintomas recorrentes é a constipação. Sim, constipação. Então, a constipação muitas vezes é por conta dessa falta de hidratação. Que é fundamental, mas o paciente, como ele tem ali uma saciedade assim muito intensa, então nem água ele quer beber muitas vezes, né? Então isso causa outros problemas. Sim. Tem que ter cuidado também com bebida gaseificada, né? Porque ocupa um espaço enorme dentro do estômago, aí o paciente vai achar que está satisfeito e é só gás. Meu Deus. Então é muito além de uma canetinha só. Sim, é muito além de uma canetinha. A gente tem que saber realmente colher as informações de quem sabe, né? De quem tem a informação para passar para as pessoas, até mesmo para você que está nos assistindo, saber sobre esse assunto, né? Porque é um assunto que realmente está assim, né? Sendo muito falado, está na moda, né? Então é importante a gente saber os prós e contras, né? Para a gente ter esse equilíbrio e sempre procurar o profissional. Então, para a gente continuar, tem algum alimento que ajuda a reduzir os efeitos colaterais, tipo enjoo ou o intestino preso, como você já citou também? Sim, sempre tem. A gente sempre recomenda ali o consumo de chás digestivos, né, que vão ajudar ali na digestão dos alimentos, assim. Então, a gente pensa em hortelã, em camomila, né, uma erva doce, né, alimentos ricos em fibras, né, como cereais integrais, leguminosas, frutas, né? Então, assim, é uma alimentação saudável que esse paciente ele precisa fazer durante esse período. Então, precisa assim, realmente mudar, né? Sim, é uma mudar o hábito. A intenção é a mudança do estilo de vida desse paciente, né? Porque, como a doutora Silvia falou, o análogo, né, a medicação é um meio. Né? É um meio para facilitar o processo, mas a mudança no estilo de vida ela precisa acontecer. Que vai determinar a duração do processo, né? Tem que mudar. Exatamente. Eu acho interessante porque, assim, as pessoas vão fazer esse tratamento com a canetinha e de quebra vão aprender a se alimentar melhor, né? Porque a intenção é essa, né? De realmente mudar. E se conseguir... né, dentro do prazo de alguns meses ou ano, talvez, ela consiga manter dali para frente, né? Talvez sem o uso da canetinha, mas aí ela vai já saber como se alimentar melhor, né? Eu acho que aprender a se vigiar, né? Tipo assim, comi demais hoje, amanhã vou dar uma segurada, né? É isso que a gente quer. O equilíbrio, né? Tem que ter sempre o equilíbrio. Sempre. Exatamente. E é recomendável fazer jejuns ou comer em tempos mais prolongados, assim, durante o medicamento?
Bruna, essa pergunta é bastante interessante. Eu, particularmente, eu não recomendo isso para os meus pacientes, né? Por quê? Esse paciente, ele precisa ter, a gente precisa garantir que ele tenha ali uma ingestão calórica adequada, né? Então, esse paciente, ele já vai estar com o apetite reduzido, né? E aí, quando ele pula a refeição, aquela refeição realmente não vai fazer grande diferença para ele, né? Mas o fato dele pular a refeição, ele vai perder os nutrientes daquela refeição ali. Sim. Por exemplo, um café da manhã, né? Então, quando a gente fez o planejamento alimentar dele, a gente meio que fracionou todos aqueles nutrientes, as proteínas, os carboidratos, as vitaminas, a gente fracionou em cada refeição. Então, se ele pula, ele deixa de comer, né? E o mais importante é a gente frisar que a redução do apetite dele não quer dizer que o organismo dele tenha uma redução de necessidade de energias, nutricional. né? Realmente, né? verdade. Então, ele precisa ter o aporte de todo da dieta, né, para que esse emagrecimento ele aconteça de forma mais eficaz, mais saudável, né? Para você ter ideia, esses pacientes, eles antes de usar o medicamento, eles faziam um consumo calórico cerca de 2.800, 3.000 ou até mais calorias diárias. Então, quando eles passam a usar o medicamento, eles passam a consumir em média 600, 800 calorias. E nem percebe, talvez, né? Então, assim, é muita redução. É né? drástico, assim, né? Para o corpo drástico. entender como é que faz, né? Então... Assim... E se chegar, você ingerir uma comida de qualidade boa ou de qualidade ruim, vai sinalizar que está satisfeito do mesmo jeito. Exatamente. Então, tem que vigiar. Exatamente. E aí a gente faz esse acompanhamento, o profissional de saúde faz esse acompanhamento através dos sinais e sintomas, né? E, claro, também dos exames bioquímicos, e a gente está sempre ali acompanhando, né, doutora? Para ver se tem ali alguma deficiência de vitamina, de minerais, e se tiver, a gente já suplementa, né, para que aquilo ali não se torne uma situação que pode prejudicar né, o processo. Então, por isso que é importante sempre esse acompanhamento do profissional de saúde. Realmente, então nunca façam sozinhos. Não, Pelo amor de Deus. E como aliar a alimentação para evitar a perda de massa muscular? Então, quando a gente fala de massa muscular, né, então a gente sempre ali lembra ali de proteína, atividade física, uma vida mais saudável, né? A proteína, por conta que ela é um alimento, né, que ela é construtor de massa muscular, de massa óssea, né? A gente tem proteína em todo o nosso corpo. Então, a gente precisa garantir que esse paciente ele faça um aporte ideal de proteína, tá? Para que não haja essa perda de massa muscular. Sim. E o grande desafio é exatamente esse, porque a proteína, ela traz muita saciedade. Já traz normalmente, né? E esse paciente, naturalmente, ele já está com a saciedade bastante, né, reduzida. Então, qual é a recomendação? Eu sempre recomendo para os meus pacientes assim, olha, comece a comer pela proteína, para justamente a gente tentar garantir que ele, se ele não comeu o prato todo, mas pelo menos a proteína ele comeu, né? Então, a gente faz esse tipo de recomendação. E a atividade física é fundamental. Esse paciente, ele precisa ter uma constância, né, de fazer uma atividade física, pelo menos, no mínimo 3 vezes na semana. De preferência, uma atividade resistida, né, de musculação. Precisa ter uma higiene do sono, né, precisa ter um repouso adequado. Então, assim, gente... O uso dos análogos... São maravilhosos. Ele é maravilhoso, desde que bem usado, né? Tenha o manejo da alimentação, dessa parte do sono, tem uma né? coisa por trás, né? Não é só a canetinha. Senão, se ele emagrece à custa de músculo, ele vai trazer uma doença muito pior para a gente tratar, que é a sarcopenia. Exatamente. Né? A sarcopenia dá muito mais trabalho para você tratar do que a obesidade. E é a grande preocupação da área médica, é a nossa preocupação. Com o uso discriminado por causa disso. Exatamente. As pessoas, se não tiver esse manejo todo aí, desse acompanhamento
a gente tem aí problemas pela frente, né, de pessoas Problemas bem graves, né? Bem graves. E é bem grave. E existe algum alimento específico, assim, que deveria ser evitado com o uso desse medicamento? Os alimentos, assim, que a gente recomenda são os que a gente recomenda ser evitado em qualquer dieta, né? Então, assim, são os ultraprocessados, as frituras, as bebidas alcoólicas, né? E como a doutora Silva falou, as bebidas gaseificadas, elas têm um impacto muito negativo nessa alimentação, porque esse paciente ele já tem ali aquele trato gastrointestinal lentificado, né? Então a bebida gaseificada ela vai prejudicar cada vez mais. E o paciente ele tende a fazer trocas. Sim, aí ele substitui pela água com gás. Isso. E aí, quando chega no consultório, poxa, eu tô sentindo, tô passando mal, essa medicação tá me fazendo mal. Às vezes nem é a medicação. Não, são trocas. É o que tá ali escondido que ele não percebeu, né? É água inocente, foi uma água inocente. Exatamente. Meu Deus. Então, pra gente, né, tá quase finalizando, qual a importância da nutrição, né, para esse tratamento, né, no sucesso mesmo desse tratamento? Eu acho que a nutrição ela é a base, né, para uma longevidade de qualidade, uma vida assim saudável, né? Então eu acho que esse paciente a gente precisa fazer com que ele durante o processo do uso do medicamento, né, que ele consiga fazer boas escolhas, né, que ele consiga ali aprender a mastigar. Às vezes a pessoa não mastiga direito, né? Quase engole, Quase né? engole ali o alimento. Então a gente dá essa orientação, olha, mastigue, né? Faça uma boa ingestão de água, tenha ali uma alimentação plena, assim, consciente, uma consciência plena ali da alimentação, o local onde você vai se alimentar, o preparo das suas refeições. Então, assim, a gente quer que ele passe ali por um processo de mudança de estilo de vida, né? Porque quando ele deixar de usar esse medicamento, né? Ele possa manter ali, ele possa manter aquele peso que ele conseguiu, né? Porque, assim, se ele continuar com os hábitos que ele tinha antes, né? Ele vai achar tudo aquilo que ele perdeu. Às vezes até em dobro. Às vezes acha até em dobro o que perdeu. E a gente não quer que isso aconteça, né? E que ele tenha um emagrecimento efetivo, que não perca massa muscular, que mantenha massa muscular, e a gente faz esse acompanhamento com esse objetivo, né? E a gente sabe que os análogos, né, doutora, eles ajudam muito as pessoas, porque melhoram doenças inflamatórias, né? Até em compulsão por álcool também, melhora muito. São grandiosos os benefícios. Mas desde que bem conduzido. Seja bem conduzido o processo. Isso é muito importante. E para a gente finalizar, né, gostaria de saber se tem alguma coisa que vocês queriam deixar de recado para quem está nos assistindo em casa, né? E a gente está aqui falando e reforçando, né, da importância de sempre procurar um profissional, né? Tem muitas coisas na internet, mas a gente precisa filtrar aquilo que é, né, certo, aquilo que é errado, nunca se automedicar. Então, uma coisa que está acontecendo muito também de medicação falsa no mercado. Exatamente. Né? E assim, idêntico ao da farmácia. Então tem que ter muito cuidado também de onde vem a procedência desse medicamento. Isso às vezes está um pouquinho mais em conta, né? Aí pensa, né? Vou economizar, mas aí não sabe se realmente aquele medicamento é o medicamento, né? Então realmente a gente precisa ficar perto, né? Tomar cuidado com isso. Então, deixa a palavra com vocês aí, o que vocês quiserem falar, comentar com quem está nos assistindo em casa. Eu acredito muito na nutrição. Eu acho que a nutrição é a base de muitas situações, né, que a gente pode evitar, de muitas doenças que a gente pode evitar, né? E quando a gente adquire essa consciência, né, da nutrição para a gente trazer dentro das nossas casas, a gente muda a forma
da gente ver a vida, né? Então a gente começa a ver ali que uma nutrição saudável já nos remete a um estilo de vida também mais saudável, a prática de esporte, atividade física, uma higiene do sono, né? Então é um estilo de vida saudável. E isso daí com certeza previne tantas doenças. Sim, se constrói um idoso saudável, né? Não depende de medicação, nada disso. Exatamente, eu sempre falo também aqui que às vezes a gente pensa assim, quando eu for idoso eu vou consumir melhor, ou não, tem que ser antes, né, para quando chegar lá na idade já ter... Não, e a expectativa de vida é cada vez maior, né? Sim. Então, cada vez mais a gente vai ali, seremos idosos produtivos, né? Então, é preciso estar bem. Eu falo para meus pacientes que músculo é poupança, né? Ele tem que ir guardando para ele usar mais tarde, que vai precisar. Realmente. Meninas, foi isso. Quero agradecer demais, né, a presença de vocês aqui. Antes de terminar, eu sempre gosto de deixar um texto bíblico, né, para quem está nos assistindo. E hoje vai estar lá em Gênesis 1:29, que vai nos dizer: E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Queridos, na Bíblia, a escolha dos alimentos envolve mais que apenas critérios nutricionais, né? Incluindo aspectos de pureza, contexto de cultura e também espiritual. A Bíblia, ela também nos ensina a ter foco na saúde e saber se alimentar bem. Em tudo precisamos ter o equilíbrio para saber escolher e sempre lembre-se de procurar um profissional da área para esclarecer todas as dúvidas, pois na internet temos muitas informações de quem não são formados na área. E aí, vocês gostaram do tema? Já quero agradecer vocês, né, pela presença novamente. A gente agradece. Já aguardo vocês para um próximo programa, que temos muitos temas por aí, né? Então, foi isso. E este foi mais um programa Nutrição e Saúde. Te aguardo na semana que vem para mais um tema relevante. Até mais!